Irmãos, graça e paz, estamos mais uma vez juntos na presença do nosso Deus. Que você possa, neste dia, nesse domingo tão especial, erguer a sua voz e louvar ao nosso Deus, prestar um culto a Ele. Estamos juntos nesse Espírito, o Espírito Santo de Deus, que se move através de nós, mesmo separados fisicamente, mas estamos aqui juntos porque nada pode derrotar o Espírito que se move entre nós. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Declare que não há nada, Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Porque juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre você nessa manhã. Mais um domingo juntos, mais um tempo especial preparado pelo Senhor para mim, para você, para sua família, para as nossas vidas.
Com alegria, eu me dirijo a você neste dia que o Senhor fez, este dia que o Senhor preparou para nós, para juntos estarmos aqui, preparando o nosso coração para receber da sua palavra, para podermos aprender, para também podermos louvar, engrandecer, adorar, tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos ler a palavra do Senhor no início desta manhã, na abertura desta devocional, deste domingo. O Salmo de número 145, versos 1 e 2 diz: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Lembram desse cântico? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, todos os dias te louvarei. Assim nós queremos estar, assim nós queremos viver, assim nós queremos nos aproximar da presença do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração nesta hora? Agradeça ao Senhor pela noite de descanso, agradeça ao Senhor pela sua vida, pelo fôlego renovado, pela família, pelo sustento, pela alegria de vivermos e de expressarmos diante do Senhor a nossa gratidão. Lembrando que neste mês nós estamos declarando: eu sei que tudo podes. E com isso nós agradecemos, nós louvamos e sabemos reconhecer sempre que Deus pode todas as coisas. Pai, nós te bendizemos nesta manhã, te adoramos na beleza da tua santidade. Recebe as nossas vidas, Pai, recebe os cânticos, recebe os nossos motivos de clamor, mas também a nossa gratidão e o nosso reconhecimento por aquilo que o Senhor tem feito. Abençoa, Pai, cada ato desta devocional e que o nosso coração seja preparado para viver aquilo que o Senhor tem para nós neste dia. Oramos e abençoamos a tua igreja no nome de Jesus. Amém e amém. Ministério Infantil, vamos promover para as crianças agora aquele tempo especial, aquele tempo gostoso. Você pai, você mãe, aí juntamente com seus filhos, receba o que o Ministério Infantil preparou, aquilo que já tem sido marcado nas manhãs de domingo para nós, seja mais uma vez marcado no coração da sua família, para a glória do Senhor. Olá, crianças, tudo bem? Hoje, o tio que vai estar falando, tentando trazer a mensagem para vocês. Confesso que eu estou com um pouquinho de medo, porque faz muito tempo que a gente não se vê, né? Então, para me encorajar mais, eu vou convidar o Nicolas e o Kaique para estar participando comigo. O Micael era para estar aparecendo. Vai aparecer, Micalzinho? Ele não quer aparecer. Daqui a pouco ele tem a coragem. Ele cria coragem. Quer vir aqui no colo do pai? Hoje o tema vai ser sobre medo. E aí a pergunta que eu faço para vocês: vocês têm medo? Você tem medo, Micael? Não? Micael é corajoso. Micael não tem medo. Depois eu vou descobrir por que o Micael não tem medo. Mas por que a gente tem medo? Será que na Bíblia tem a palavra medo? Tem? Será que muitos personagens da Bíblia tiveram medo? Vocês conseguem citar algum? Pergunta de gincana. Noé teve medo, né? Quando Deus chegou para Noé e falou: Noé, constrói a arca. Noé ficou temeroso, né? Afinal, ele nem sabia que era uma arca, né? Você viu? Tudo isso acontece no coração da gente quando a gente tem medo. Mas vamos lá. Será que na Bíblia fala sobre medo? Dizem, tô uma colinha aqui. Dizem que na Bíblia aparece a palavra medo, não temas, não temais, 365, 366 vezes. Há teólogos, historiadores da Bíblia que falam que é menos, outros falam que é mais. Mas é importante isso, ter essa questão do medo na Bíblia? Por quê? Será que é importante a gente ter medo? Por que é importante a gente ter medo? Nós vamos disparar, Nicolas. Tem coisa errada, tem medo de fazer essa coisa errada. Tenho medo de fazer coisa errada. Esses dias, tava passando esse negócio de pandemia,
Então a gente estava assistindo esses dias Rocky o Lutador. Rocky Balboa, às vezes crianças não vão conhecer, mas eu garanto que o pai de vocês vão conhecer. Rocky o Lutador, do boxeador. Tem uma cena de algum dos 7, 8 filmes que ele fez, que ele fala que o medo serve para nos deixar alerta. Enquanto a gente tem medo, a gente está alerta ao perigo. Porque ser corajoso demais, às vezes, não deixa a gente enxergar o medo ou o perigo que está à nossa frente. Certo? Vamos? Isso, você tem um poder. Vamos descobrir qual que é esse poder que você tem. Vamos lá. Na minha colinha, eu coloquei lá, Isaías, abre no celular que eu acho que fica bom. Aqui dá pra ler também, eu deixei aqui aberto. Isaías, vamos lá. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Leia, eu vou ler aqui, Nicolas, ver se é muito diferente depois na sua versão atualizada. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus e eu te fortaleço. Eu te ajudo, eu te sustento e com a minha destra fiel. Vai lá, Nicolas, é a mesma coisa na sua versão? Vamos lá, Deus fala para a gente não se assombrar, para a gente não ter medo. Aqui na passagem de Isaías. Destra, só para estar explicando, destra é a mão direita dele. Fala que Deus nos sustenta com a sua mão direita, né? E qual que é a importância então de ter tantas palavras medo na Bíblia? Às vezes a gente fica procurando um modo da gente se fortalecer, ir na Bíblia, procurar, não temas porque eu sou contigo, né? E Deus fala exatamente muitas vezes isso. Mas o que a gente tem que ter em mente é que não importa quantas vezes Deus fala ou Jesus falou não temas, né? Porque o que importa de verdade é a gente entender uma única vez que a gente não precisa ter medo. Porque Deus está conosco, né? E Ele prometeu isso pra gente, né? Lê lá, Nicolas, acho que é Mateus 28:20. Mateus 28:20. Abre os seus celulares aí, dá tempo ainda de você estar procurando. Mateus 28, versículo 20. Vamos lá, o que é que está escrito? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Então, Jesus está falando, Ele prometeu, eu estarei com vocês todos os dias. Não é muito legal isso? Deus fala que vai estar com a gente todos os dias, até a consumação, até quando Ele voltar, até o dia que Ele voltar, Ele estará com a gente. Então que a gente não precisa temer. Mas Jesus foi tão corajoso falando isso. Mas será que Jesus teve medo? Jesus teve medo, Micael? Teve? Jesus teve medo? Nossa, mas Jesus teve medo? Jesus era tão corajoso, curava as pessoas, fez milagres, ressuscitou Lázaro que estava morto 4 dias. Jesus teve medo? E aí, o que vocês acham? Jesus teve medo? Será que a gente acha isso na Bíblia? Algum versículo que fala que Jesus teve medo? O que você acha, Kaique? Acha que Jesus teve medo? E aí, Nicolas? E aí, Micael? Teve? Vamos procurar então, vamos lá na Bíblia. Lucas 22, capítulo 43, versículo 43 e 44. Lucas 22, de 43 e 44. Achou, Nicolas? 44. Isso. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como as grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Caraca, Jesus teve medo? Jesus teve muito medo, cara. Ele teve tanto medo, que o suor dele estava como gotas de sangue. É muito medo isso, né?
muito medo. Mas sabe qual que é o ponto? É que Jesus não se concentrou nesse medo, né? Jesus transformou esse medo em algo imparável. O que é algo imparável? É algo que não para, que não se detém, né? É como o rio. O rio vai, o rio vai, o rio vai. E por mais que você represe o rio, ele vai achar um lugar para poder estar vazando. Mesmo as represas, quando eles represam os rios, eles têm que dar vazão, porque a água continua enchendo. Então tem dia que eles têm que abrir as comportas para essa água vazar, né? É imparável. E assim tem que ser o nosso dia a dia. A gente tem que ser imparável. Com medo, para se proteger, para se cuidar, né? Essa questão do coronavírus fez a gente, muitas pessoas paralisar, paralisar em casa com medo do vírus, que é algo que nos trouxe muito medo, né? Mas a gente, se for ver por outra perspectiva, por outro lado, a gente consegue ver que teve outras alternativas para a gente se proteger, né? Na questão do vírus ou qualquer outra questão, né? Às vezes o medo nos trava. Eu tenho medo, nossa, eu tenho uma prova amanhã, eu tô morrendo de medo, eu travo na hora da prova de tanto medo. Mas o conhecimento está aqui, porque você estudou, né? Você se preparou, né? Ah, eu tenho um projeto para apresentar e, nossa, mas isso me traz tanto medo que eu paraliso. E até a gente aqui tem que estar se moldando para estar falando, porque, nossa, é muito mais fácil chegar na tarde da criança, pular, dançar, cantar música com vocês quando a gente está reunido na igreja. É muito mais fácil para mim estar falando. Às vezes a gente tem que pensar 2, 3 vezes que não vai falar. Já é a 3ª, 4ª gravação que está fazendo. Então isso traz medo pra gente. Mas o medo não pode nos paralisar, porque Jesus nos deixou uma promessa, né? Da gente não parar mediante as dificuldades. A gente tem que seguir em frente, né? E aí, eu trouxe um papel, um lápis aqui. E eu acho que dá pra vocês. O pontinho central aqui, ó. O pontinho central significa o nosso medo. E como que eu faço para sair desse medo sem deixar uma ligação com ele? Eu vou pedir para o Nicolas e para o Kaique fazer. Vocês vão ter que fazer uma bolinha, um círculo aqui no centro. E vocês vão ter que fazer um círculo em volta sem tirar a caneta do papel e sem deixar um risco no meio, te ligando ao medo. Entenderam? Vocês vão ter que fazer uma bolinha. Eu vou fazer o maior super-herói para matar o vilão. Isso, nós vamos ter um super-herói, que o super-herói é o Jesus. E aí, vocês vão ter que fazer de novo, hein? Vocês vão ter que fazer um círculo. E esse círculo, vocês vão ter que fazer sem deixar isso daqui, ó. Ó, sem deixar uma ligação com medo. Certo? Certo. Vamos ver se vocês conseguem. Vamos lá. Vai me conseguir. Tem outra folha aqui, tá? Ó. Faz com a caneta, com o papel. Eu vou querer preto. Eu vou fazer o direito. Eu vou fazer o direito. Não, Nicolas, faz aqui. Você Mas não, faz o papel. Então, não faz. Faz a bolinha. Calma, deixa eu Eu vou fazer o maior. Calma aí, Miquel. Você derrubou aqui. Deixa o pai pegar o que você derrubou. Tenta, Kaique. Vai tentando. Eu também quero. Eu posso também. E agora? Então, o segredo é não tirar a caneta da folha, né? Sem levantar da folha. Consegue, Kaique? Consegue, Micael? Então tenta fazer aqui, ó. Eu consigo. É um só, filho. Tá, usa aí. Usa esse. Não pode ficar o risco. Assim. Não.
às vezes a gente fica preso no medo e aí precisa da ajuda do papai, da mamãe, para ter uma outra perspectiva de como passar esse medo. Por isso que é muito importante quando a gente tem uma dificuldade, um medo ou algo está acontecendo, que a gente consiga falar para o papai, para a mamãe, que a gente está com uma dificuldade, que a gente está com medo de alguma coisa. Né? Porque com certeza o papai e a mamãe vão encontrar uma alternativa para a gente poder burlar não, não é essa palavra, vai achar uma alternativa para a gente vencer esse medo, entendeu? Ao Nicolas, Pai, eu fiz. vamos lá, eu vou fazer aqui, porque o Nicolas já está quase descobrindo. Eu fiz esse A. Vamos lá, olha lá, Micael, olha lá, vamos fazer, a gente faz a bolinha, Eu fiz. certo? E sem tirar o papel, presta atenção aqui, ó. Sem tirar o papel, a gente faz assim, ó. Porque a gente vai achar uma outra perspectiva. Aí eu fiz o A Ó. de ter medo. A gente dobra, aí volta o papel aqui, ó. Eu fiz o A de ter medo. Eles não lembram o que tinha que fazer. É, porque vocês viram, né? Já viu, né? Eles viram fazendo. Não, tipo, a gente viu vídeo. Tem vídeo mostrando isso. A de ter medo. Né? Então a intenção. Calma aí, Micael. Vai no colo do Nicolas um pouquinho. Aí eu fiz o A de ter medo aí. Então, só para ficar fixado, que quando a gente tem medo e a gente fica fixo, parado nesse medo, né? A gente precisa de alguém, né? No caso Jesus, no caso o papai, a mamãe, para poder mostrar uma perspectiva de como a gente pode sair desse problema. E aí a gente pode mostrar que tem uma outra alternativa de vencer o medo, certo? Então, que vocês possam ter entendido a palavra de hoje e visto que o medo serve para nos deixar alerta, mas nunca paralisados, né? Porque a gente tem um Deus que nos move em amor, ok? Então, nesse momento a gente vai fazer uma oração para estar acabando a gravação. E eu oro e vocês repetem. Combinado? Papai do céu, Papai do céu, muito obrigado. muito obrigado. Porque no dia de hoje Porque no dia de hoje eu pude entender eu pude entender que o medo que o medo nos faz alerta, nos faz alerta, mas nunca paralisados. mas nunca paralisado. Então mova meu coração Então mova meu coração em sua direção. em sua direção. E nas minhas dificuldades, E nas minhas dificuldades, que o Senhor Jesus que o Senhor Jesus possa possa me fazer me fazer enxergar enxergar uma outra maneira uma outra maneira de vencer o meu medo. de vencer o meu medo. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Amém. É isso aí, galerinha. Então fica o desafio, para quando a gente tiver medo, a gente poder abrir o nosso coração para Jesus, abrir nosso coração para o papai, para a mamãe, para que a gente possa encontrar um outro caminho, uma outra alternativa, e que essa alternativa sempre passe pelos caminhos do Senhor, para que a gente possa fazer tudo aquilo que a Bíblia quer que a gente faça. Em nome de Jesus, tenha um bom dia, um bom domingo, e um abraço e até a próxima. Tchau! De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, tô marchando como vencedor.
Que alegria a gente poder, através do Ministério Infantil, ter também a nossa alegria motivada. E aí nós ficamos alegres, nós ficamos regozijantes quando também nos vemos diante das crianças e junto com as nossas crianças louvando e adorando o nosso Deus. O apóstolo Paulo também sentiu isso no seu coração. E na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versos 16 a 18, ele diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse é um tempo especial para nós louvarmos e agradecermos. Este mês de novembro eu tenho colocado no meu coração e eu tenho recebido diretamente da própria expressão do trono de Deus na minha vida, para que eu também compartilhe com a sua vida esta direção. A direção de agradecermos, a direção de louvarmos, a direção de reconhecermos que o Senhor tem sido bom e com isso nós podemos nos alegrar. Se você não está alegre hoje, quais os motivos da sua tristeza? Porque o oposto da alegria é a tristeza. Obviamente, existem momentos na nossa vida que nós estamos tristes. Nós estamos, quem sabe, preocupados e essa preocupação tira de nós a alegria, ou algumas coisas acontecem a ponto sim de nos entristecer. Mas a orientação do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica era que eles deveriam ficar felizes, alegres em todo o tempo. Mas o caminho para serem alegres, o caminho para estarem regozijantes, diz a Bíblia que é para que eles pudessem reconhecer gratidão. Era exatamente esse o caminho. Deem graças ao Senhor em todo o tempo. E quando nós damos graças ao Senhor em todo o tempo, a nossa vida fica mais leve, o nosso coração fica mais regozijante, a nossa vida expressa diante das pessoas aquilo que nós também já estamos expressando diante de Deus. Gratidão, alegria, regozijo em todo o tempo. E a palavra do apóstolo Paulo a respeito da alegria constante se dá também em orarmos continuamente. Você já orou nessa manhã? Nós já oramos no início deste tempo devocional. Nós já agradecemos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado e nós estaremos em constante oração, porque a Bíblia diz: orai sem cessar. Quando nós oramos continuamente, como aqui a palavra está nos orientando, nós podemos também fazer deste tempo de oração algo que chama a nossa própria atenção por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Quando eu oro, eu apresento diante de Deus aquilo que me preocupa, mas ao mesmo tempo eu vejo que Ele tem cuidado. E se Ele tem cuidado, eu tenho então motivos para agradecer, eu tenho motivos para descansar. Parece simples esse exercício, mas quando nós deixamos de orar, nós estamos mais propensos a não sermos gratos e também a não vermos e não enxergarmos as bênçãos de Deus em nossa vida. Então que esta manhã você possa regozijar-se, que você possa orar sem cessar e que você possa ser grato ao Senhor por todas as coisas. Esse é o convite para você, já preparando o seu coração para a aula da escola dominical. Quando nós somos convidados a sermos como crianças, e o Ministério Infantil trouxe para nós nesta manhã também algo que nos faz pensar um pouquinho a respeito da nossa conduta e a respeito até mesmo da nossa própria atitude diante do Senhor e diante das pessoas. Quem sabe nós estejamos precisando de um pouco mais de inocência para vivermos a verdadeira alegria. Ou talvez você esteja esperando um motivo específico para ficar alegre. Não faça isso. Não espere os motivos específicos para ficar alegre. Regozije-se em todo o tempo. Alegre-se em todo momento. Orem continuamente. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Eu quero convidar você a um tempo de oração e também nesse tempo de oração consagrar as nossas contribuições. Você que tem sido fiel, você que tem sido obediente, você que tem sido parceiro na missão. Glórias ao Senhor pela sua vida. Como igreja, nós somos gratos ao Senhor, porque Ele tem gerado em nosso meio esse sentimento de estarmos juntos no mesmo propósito, de estarmos juntos numa mesma direção. Por isso, nós podemos realizar a missão. A missão não se faz apenas com o recurso entregue, mas se faz através da vida de cada irmão e de cada irmã
que tem colaborado, que tem se doado, que tem ido a campo, que tem feito a missão. E assim, nós queremos abençoar neste momento. Os dados bancários estarão na sua tela. Se você já tem tido esse hábito, não há nenhuma novidade. Você que ainda não tem sido parceiro, que Deus possa usar a sua vida, que você possa dar espaço para que o Senhor te use e você seja grandemente abençoado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã alegres, estamos nesta manhã gratos, estamos nesta manhã com o nosso coração totalmente colocado diante do Senhor como oferta suave à Tua presença. Abençoa, Senhor, este tempo agora, daquilo que foi oferecido, daquilo que foi entregue e também desta palavra, que em cada coração possa produzir o efeito para qual ela foi mandada neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós abençoamos os Teus filhos e filhas. Amém e amém. Vamos mais um momento louvar ao Senhor? O Ministério de Louvor estará nos conduzindo neste cântico. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Depois de cantarmos ao Senhor e cantarmos com alegria, com gratidão, agora você vai receber a
a aula que foi preparada para você, a aula que foi preparada para nós, a aula que a cada domingo tem trazido novidade aos nossos corações pela revelação bíblica. E este é o propósito de estarmos reunidos nas manhãs de domingo. A escola dominical tem sido para nós uma bênção através de cada um dos nossos professores. Que seja mais uma vez aproveitado por mim e por você este tempo especial. Lembrando que após a nossa aula, você vai ter todo um domingo pela frente para agradecer a Deus, viver em família, que seja mesmo uma bênção este dia na sua vida, no seu convívio familiar. Mas logo mais, às 19 horas, juntos estaremos na casa do Senhor. Coisa gostosa tem sido cada domingo estarmos juntos, vivendo o reencontro no culto presencial, vivendo o reencontro com as celebrações e com aquilo que Deus tem nos dado como presente nesse tempo que nós temos vivido. Que Deus te abençoe, que você possa ter, então, um domingo abençoado e logo mais juntos estaremos na presença do nosso Deus. Uma boa semana, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Fique na paz, uma boa aula. Graça e paz, amados. Estamos aqui na Escola Dominical. Fui convidada para a gente estudar juntos uma lição, né? Eu preparei uns slides aqui. Quando eu mostrar, acho que o primeiro slide, vocês já vão saber do que se trata a nossa lição, né? Fiz com carinho aí os slides, amados, porque acho que ajuda a gente, né? Bom, essa foto aí, né? A gente está vendo um grande peixe, a cidade de Nínive. Então, nós vamos estudar a lição 15 da nossa revista, que fala Jonas, uma lição para todos nós. Nós vamos fazer um breve resumo do livro, tá? Para depois a gente ver quais são as mensagens que a lição traz para nós hoje. Bem, o livro de Jonas, ele está no Antigo Testamento, logo depois de Amós, Obadias, aí vem o livro de Jonas. Ele é um livro curto, a gente gasta em média 5, 6 minutos para lê-lo de uma vez só, né? E a gente sabe o que se sabe de Jonas, que ele era filho do profeta Amitai, ele era da região da Galileia, está lá em 2 Reis 14, 25. Nós sabemos que Jonas, logo no primeiro capítulo do livro, ele recebe uma mensagem de Deus, uma ordem, para ele ir para uma cidade chamada Nínive, né? E o que Jonas faz? Jonas desobedece a Deus e pega um navio para Tarsis. Vamos na próxima slide, nesse slide aí, entender o que Jonas fez. Olha, na época, Tarsis era o local geográfico mais longe que existia na época, tá? No mundo aí bíblico. Deus manda com que ele vá para Nínive. Nínive era a capital da Síria. Ele pega o navio em Jope e, ao invés de se dirigir para Nínive, que ficava a 800 quilômetros, ele vai para Tarsis, a 3.000 quilômetros de distância. Naquela época, era comum a crença de que deuses eram territoriais, ou seja, quanto mais distante eu estivesse da terra daquele deus, mais distante eu estaria daquele deus, né? Então, essa era a ideia de Jonas. Nínive era, então, a capital da Síria. A Síria era o povo inimigo dos hebreus. E é por isso que Jonas desobedece. A gente tem vários motivos por que desobedecemos uma ordem. No caso de Jonas, ele não concordava de ser o profeta que levaria ao inimigo, à nação inimiga, a palavra de salvação de Deus. E o que acontece então? Aí logo no início do capítulo do primeiro, diz no versículo 4 que o Senhor lança sobre o mar um forte vento e faz uma grande tempestade e o navio quase que começa a se despedaçar. Os marinheiros, então, cheios de medo, né? Cada um clamava ao seu Deus, está aí no capítulo 5, no versículo 5, e diz que Jonas dormia no porão até que o capitão chega lá e pergunta:
que acontece com você que você está aí dormindo? Você não tem um Deus para que você clame, para que ele se lembre de nós? E os marinheiros, o que eles fizeram? Eles lançaram sorte para saber por que estava acontecendo aquela situação, aquele problema. E a sorte da pessoa que seria o azarado cai sobre Jonas. Então os marinheiros perguntam para ele, mas o que aconteceu? De onde você de que lugar você vem, que povo que você é? E Jonas responde para eles, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o céu, a terra e o mar. Aí Jonas, acho que nesse momento ele vê, não adianta eu fugir, né? Porque onde eu estiver, Deus estará me alcançando. Os homens ficaram com medo, eles tentaram entender por que Jonas fugiu da presença de Deus, né? Tentam ainda, de alguma forma, não lançar Jonas ao mar, oram a Deus, pedem perdão a Deus para que o Senhor não impute a eles esse mal, mas eles lançam Jonas ao mar. E quando Jonas, aí no final do capítulo 1, quando diz assim, levaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Bem, aí nós temos então o primeiro resultado da missão de Jonas, quando diz que aí os homens, os marinheiros, né, que estavam no navio, temeram ao Senhor, ofereceram sacrifício e fizeram votos ao Senhor. Tá? Então, essa é a primeira parte da história de Jonas. Bem, e aí o que acontece? Bem, aí acontece, amados, o plano de Deus. Me desculpem de estar tampando aí parte dos slides, mas a gente vai usando essas ferramentas e vai aprendendo, né? Bem, o plano de Deus era o seguinte, Jonas, eu tenho uma missão para você. Então, Deus, que é o dono de todas as coisas, que criou todas as coisas, ele faz com que um grande peixe engula Jonas e ele fica 3 dias e 3 noites dentro desse peixe. E aí, o que Jonas faz? Bem, ele tem a melhor coisa que se pode fazer, amados, ora ao Senhor. Ele faz uma oração linda, que é todo o capítulo 2, tá? O capítulo 2 é inteira a oração de Jonas, onde ele agradece, onde ele clama, e ele reconhece que Deus seria o seu salvador. Então ele fala aqui, ó, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas, então, é vomitado à terra. Bem, daí a missão, Jonas vai para a cidade de Nínive, que Deus dá novamente a mesma ordem para ele. Ele prega a mensagem no capítulo, aí é o capítulo 3, primeira parte do capítulo 3 que fala isso, que Jonas percorria a cidade e pregava. E dizia, daqui a 40 dias vocês vão ser destruídos. E o povo, então, no final do capítulo 3, fala que todo o povo se arrependeu, inclusive o rei, proclamou jejum, proclamou arrependimento, e eles clamaram a Deus. No versículo 9 fala assim, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecerá. E aí, então, o grande amor de Deus, quando no final do versículo 3 que fala assim, e viu Deus o que fizeram, quer dizer, aquilo que a cidade de Nínive fez, toda a população, se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria a eles. Bem, o livro poderia terminar aí, né? Seria um livro bonito, de história da conversão de uma cidade. Mas e Jonas? Como é que termina essa história? Jonas ainda tem o último capítulo aí dele. No capítulo 4, que chama o descontentamento de Jonas. E começa assim, com isso, Jonas desgostou-se extremamente, quer dizer, ele não gostou do final da história, e diz que ele ficou irado com o resultado, né? E ora ao Senhor, novamente, né? Ah, Senhor, não foi isso que eu tinha dito? Que o Senhor é um Deus clemente, que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor é tardio em irar-se, o Senhor é grande em benignidade, que o Senhor se arrepende do mal? Quer dizer, Jonas aqui, ele mostra que ele tinha conhecimento do amor e da misericórdia de Deus. Ele conhecia esse Deus. Mas ele colocou acima
da vontade de Deus o seu nacionalismo. E aí, Deus, de forma maravilhosa, dá mais uma oportunidade para Jonas. Jonas adormece, o Senhor faz com que cresça uma planta sobre ele, faça uma sombra gostosa sobre ele, né? Mas logo no dia seguinte, no versículo 7 fala assim: ao subir da alva, Deus envia um verme que fere a planta e ela se seca. Nasce o sol e Deus manda um vento oriental, bate o sol na cabeça de Jonas e ele pede novamente para morrer, né? E aí Deus pergunta para Jonas: Jonas, é razoável essa sua ira? Você está bravo porque eu matei uma planta? Você está com dó de uma planta que não foi nem você que plantou, não foi você que fez crescer? E eu, Jonas? Será que eu não devia ter compaixão da cidade de Nínive, com 120.000 pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também toda a criação? Quer dizer, Deus preocupada com a criação. E aí, amados, Deus dá para Jonas essa lição. E assim, a gente fez um breve resumo do livro de Jonas e vamos agora entender o que essa lição tem para nós hoje, tá? É uma lição maravilhosa, né? A lição do livro de Jonas não é mais só sobre o peixe que engole um profeta, tá, amados? Bem, a primeira lição que a gente aprende: o livro de Jonas é um livro importante. Jesus faz citação dele por 2 vezes, né? Quando ele fala que o único sinal que seria dado seria o sinal de Jonas. A primeira reação de Jonas, quando ele desobedece a Deus, às vezes é parecida com a nossa. Às vezes nós não entendemos o chamado de Deus. Às vezes nós tentamos, não, acho que não é bem isso que Deus quer de mim, né? Muitas vezes nós temos também esse tipo de comportamento, preocupados com a nossa reputação. Mas Deus mandou fazer isso, mas acho que eu vou dar vexame, eu não vou fazer bem feito, as pessoas vão rir de mim, eu não tenho tempo. Então, às vezes, nós também nos esquivamos das ordens que Deus dá para nós. Felizmente, a lição lembra isso: o controle da nossa vida, o controle dos acontecimentos, o controle da história não está nas nossas mãos. Há um Senhor que é o Senhor da história. Há um Senhor que escreve, né, o que deve acontecer. Há um Senhor que determina todas as coisas. Então, o controle das coisas não estão nas nossas vidas. Somos, algumas vezes, desafiados e desafiadas com a verdade de Deus, sua graça, seu poder, por pessoas que nem mesmo se declaram conhecedoras dele. E algumas vezes por pessoas que se declaram estranhas à nossa fé. Falam mal do nosso Senhor, e é essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Pessoas que a gente talvez jamais teria assim, disposição para falar do Senhor para eles. Nós sabemos também, amados, que não importa aonde nós vamos, é impossível fugir da presença de Deus. E aí, quando ele tem um convite para nós, ou uma mensagem para nós, aquele convite vai ficar ecoando no nosso coração, na nossa mente, até que a gente responda sim ao Senhor. E a Bíblia fala que se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. Jonas era um homem temente a Deus. Então, ele conhecia esse Deus, né? Ele sabia dele. Só que ele tinha a sua própria percepção de que pessoas deveriam ser salvas, de que pessoas não poderiam ser salvas. Talvez não, com certeza pelo preconceito, pela raiva, pelo rancor que ele tinha dos inimigos dele. Então ele pensou, talvez eu vou para o outro lado, lá eu falo de Deus, né? Então nós não devemos ser, outra lição que a gente aprende, preconceituoso e procurar uma missão alternativa, tá? Apesar de todas as falhas de Jonas, né? Deus conhecia Jonas, sabia do temperamento dele, mas Deus queria usar Jonas em Nínive. Ele foi instrumento de Deus para salvar uma cidade com 120.000 pessoas. Já pensaram? Então, amados, o que nós precisamos é entender o amor misericordioso de Deus para todas as pessoas. Mesmo aquelas que a gente não imagina que ela deveria ser salva, que ela deveria estar
está incluída no plano da salvação, né? Às vezes a gente age como o filho mais velho, lá na parábola do filho pródigo, quando o pai se rejubila com a volta do filho mais novo e o filho velho fica revoltado com a festa que o pai dá. O pai sempre vai dar uma festa quando um filho, quando uma ovelha perdida retorna ao lar. Então nós devemos entender que esse amor misericordioso de Deus, ele é diferente, ele abrange a todas as pessoas. Não importa o nosso passado, não importa o que nós fazemos, não importa a nossa raça, não importa a nossa crença. Deus ama indistintamente todas as pessoas, né? A história de Jonas nos desafia a buscar, a entender esse amor misericordioso do Senhor. E de que maneira esse amor deve nos mover para ter esse sentimento. Jesus Cristo é o nosso modelo. Ele sempre será nosso modelo, né? Jesus veio com essa missão de buscar a todas as pessoas. Por isso é que nós não podemos ter esse modelo pré-estabelecido de quem merece a salvação. Eu mesmo, eu tinha às vezes, quando eu lia no jornal, uma cantora famosa se converteu, um artista se converteu, um presidiário se converteu. Às vezes eu mesma, às vezes tinha uma dúvida, será que não é para se promover? Não, amados, essas pessoas também devem ser alcançadas por Deus, tá? E a gente não pode pensar que elas se converteram somente para se promover. Acho que a gente tem que agradecer a Deus pela salvação e interceder para a vida de todas essas pessoas. Deus ama indistintamente. Precisamos conhecer, então, esse plano de salvação de Deus. Jesus falou o quê? Eu vim para salvar perdidos. Essa foi a missão de Jesus. Ele veio à terra para salvar a todos. Jesus andava com pecadores. Ele falava, eu vim para buscar aquele que estava perdido. Nós somos escolhidos por Deus para responder a esse chamado e levar o nome de Jesus a todas as pessoas. Quando uma pessoa cruza no nosso caminho, nós temos o dever de apresentar a Jesus a ela, para que ela possa reconhecer o único modelo de salvação para hoje que existe, é a crença em Jesus Cristo. Nós devemos deixar de lado os nossos modelos, quem precisa, quem merece, e lembrar, Deus ama todas as pessoas. Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E voltará para buscar os seus fiéis. Bem, concluindo então, não vamos cair na tentação de fugir do nosso chamado ou de julgar quem merece ou não ouvir a mensagem da salvação. Israel tinha a missão de ser luz para todas as nações, levar bênção para todas as famílias, né? Por Abraão, através da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, todas as famílias da terra merecem a bênção de Deus. E hoje essa missão é nossa. Se existe no seu coração ainda alguma pessoa, algum povo, alguma etnia, algum modelo, alguma sociedade, alguém que você acha que você tem uma desconfiança, uma intolerância, um preconceito, devemos pedir perdão a Deus, tá? Que Ele possa mudar o nosso coração. E o desafio da nossa revista é que nessa semana a gente se envolva numa ação evangelística, levar a boa nova, investir no reino de Deus, procurar um ninivita, eu coloquei entre aspas aí, só para entender que esse ninivita seria alguém que ainda não conhece Jesus. E levar a essa pessoa o plano de salvação que Deus trouxe para todos os homens. E o meu conselho, amados, é assim, quando você conhece alguém que ainda não conhece Jesus como seu Salvador, comece a orar por essa pessoa, para que o Espírito Santo vá trabalhando na vida dela, peça a Deus sabedoria, peça a Deus artimanha de como você vai chegar naquela pessoa, por uma oração, por uma mensagem, por cruzar, mas assim, não podemos perder de vista a nossa missão, que é levar o plano de salvação para todas as pessoas. Amém? Lindo livro, né? Linda mensagem que a nossa revista trouxe para nós hoje e que nós aprendamos aí. Grande amor que Deus tem para todos nós. Que o Senhor possa estar acrescentando ao nosso coração o que Ele tem para nós. Amém.